Olá, aqui é o Leonardo Santana da Freehand e criador do curso Criar Matriz de Bordado. E nesse vídeo em especial eu vou falar para você sobre a nossa Black Friday, sobre tudo que você vai receber caso você aceite assinar o nosso curso Criar Matriz de Bordado. Nesse vídeo eu vou falar para você dos bônus exclusivos que nós vamos oferecer nessa Black Friday, sobre todas as formas de pagamento, sobre tudo aquilo que você vai ganhar e sobre toda a transformação que esse curso pode proporcionar na sua vida. Você acreditaria se eu falasse para você que é possível sim você aprender a criar a matriz de bordado do absoluto zero? Isso mesmo, é possível você se tornar livre de programadores de matriz de bordado, livre de doações de matriz de bordado. É possível você aprender a criar suas próprias matrizes de bordado e realmente não depender mais de ninguém. Ter o seu negócio realmente na palma de suas mãos, dando vida às suas ideias, vida à ideia dos seus clientes e realmente expressando a sua arte, realmente fazendo aquilo que você gosta, criando matriz de bordado do absoluto zero. E eu sei que você deve estar se perguntando, isso parece ser bom demais para ser verdade. E realmente se eu estivesse no seu lugar, talvez eu também não acreditaria. Mas a verdade é que eu, Leonardo Santana, tenho criado matrizes de bordado desde 2009. Desde 2009 eu tenho aprendido a criar as minhas próprias matrizes de bordado e há mais de 2 anos eu tenho ensinado pessoas comuns a criarem matriz de bordado do absoluto zero. Realmente pessoas que aprenderam pela internet, realmente pessoas que aprenderam a criar matriz de bordado, assim como você tem o seu desejo. E eu queria te mostrar esse estudo de caso, eu queria te mostrar esse depoimento dessa pessoa que, assim como você, um dia desejou criar a matriz de bordado e essa pessoa realmente aprendeu. Dá só uma olhadinha. Meu nome é Daniela Petrini, eu sou do ateliê Dani Petrini Patchwork. Agora, Dani Petrini Patchwork Bordados. E antes eu não sabia nada. Sempre amei artesanato, bordados. E eu vivia atrás de programador para fazer matrizes para mim. Aí era aquela enrolação, faço, dava aquele preço absurdo que a gente não conseguia pagar. Ou que não é que não conseguia pagar, a gente não achava justo. Ou pegava o trabalho para fazer também e não entregava nunca. Isso tudo vai cansando a gente, né? A gente que trabalha com artesanato, que gosta, a gente acaba perdendo cliente, né? Aí eu vi o Leonardo Santana, resolvi fazer o curso. Meninos, vocês não têm ideia, é muito bom. Hoje eu crio as minhas matrizes, sabe? A gente vê imagens e poder criar as matrizes é muito bom. É um aprendizado enorme no curso. Na minha opinião, é o melhor programador de matrizes que eu conheço, Leonardo Santana. Aprendo muito com ele, aprendi muito com ele. Ainda não terminei o curso, o módulo 2, ainda não terminei, mas já faço as minhas matrizes. Faço os PET termocolantes. Já estou fazendo embalagens para as lojas do shopping. Olha, essa aqui é da coleção Cactus. Eu mesma que fiz essa matriz. Camisetas do meu ateliê. Eu mesma já estou fazendo. A clientela aumenta muito, porque você não está mais dependente de outra pessoa. Você é um profissional que você pode criar suas matrizes. Para quem trabalha em casa, para quem tem ateliê, para quem trabalha com uniformes, enfim, uma imensidão. É muito bom. Na minha opinião, Leonardo Santana é o melhor programador de matrizes que tem. E ele não só vende o curso, ele dá um pós-curso. Tudo que você precisa saber, ele está ali para te explicar. Explica tudo muito bem, é paciente. Então, o que mais que eu poderia falar? Faça o curso. Faça que você não vai se arrepender. É muito aprendizado. É muito bom. A clientela aumenta muito. Você só tem a ganhar com esse curso. Só a ganhar. Mais nada. É muito bom. Faça o curso. Beijo para todos.
É muito legal ver estudos de caso como esse de pessoas reais, pessoas comuns que decidiram aprender a criar suas próprias matrizes de bordado. Eu sei que você que está me assistindo talvez um dia já decidiu criar matriz de bordado e já tentou fazer isso, vendo vídeos pela internet, acessando o YouTube, procurando no Google, enfim. E talvez você não teve um resultado tão legal assim, ou talvez até hoje você não conseguiu aprender a criar suas próprias matrizes de bordado. E aí você se pega coçando a sua cabeça dizendo, será que o erro está em mim? Por que será que eu não consigo aprender a criar as minhas próprias matrizes de bordado? Bom, fica tranquilo que o erro não está em você. Pode ser que o erro esteja no método que você está usando, pode ser que o erro esteja na maneira como você está aprendendo a criar matriz de bordado. E nesse vídeo eu quero te explicar um pouco do nosso método, de como você pode realmente aprender a criar matrizes de bordado do absoluto zero, do início ao fim. E quando eu digo absoluto zero, eu estou dizendo pessoas comuns que nunca criaram matriz de bordado. Você que talvez nunca conheceu nenhum programa, nenhum software de criação de matriz de bordado, sim, você pode aprender a criar suas matrizes de bordado. E antes de eu te contar um pouco mais sobre esse curso, eu quero te contar um pouquinho da minha história. Bom, eu comecei a trabalhar com bordados com 15 anos de idade em 2009. E eu, assim como você, talvez não conhecia nada sobre bordado, nunca tinha visto uma máquina de bordado e muito menos criado uma matriz. E a verdade é que eu entrei nessa empresa e comecei a aprender aos meus 15 anos a criar a matriz de bordado, e o rapaz que me ensinava, ele era muito bom mesmo. E com o passar do tempo eu fui aprendendo a criar as minhas próprias matrizes de bordado. E 7 anos se passaram nessa empresa, onde eu realmente fiquei como líder naquela empresa, gerente daquele setor, criando matriz de bordado e fazendo trabalhos fantásticos. E a verdade é que quase que nem tudo dura para sempre, e a minha estadia nessa empresa não durou para sempre. Depois de 7 anos eu resolvi sair, e sair realmente tudo amigável com o meu ex-patrão, que hoje continua sendo meu amigo, e comecei a trabalhar em casa, e comecei a criar matriz de bordado para terceiros. Comecei a realmente criar matriz de bordado pela internet. E foi muito legal porque eu conheci várias pessoas pela internet e as matrizes elas foram ganhando espaço na internet. E nós programávamos e criávamos matrizes para vários lugares do Brasil e criamos até hoje, e até para vários lugares do mundo, porque nós chegamos a criar matrizes para outros países. E a verdade é que as pessoas que viam o meu trabalho, elas começaram a gostar, graças a Deus por isso, e elas começaram a pedir para eu ensinar a criar matrizes de bordado. E eu comecei a criar alguns vídeos, postar na internet, postar no YouTube, e as pessoas até aprendiam algumas coisas, mas não conseguiam dar sequência, não conseguiam realmente criar suas próprias matrizes por falta de um passo a passo, por falta de uma dinâmica. Foi aí que nasceu a ideia de criar o curso Criar Matrizes de Bordado, onde você pode aprender a criar matrizes do absoluto zero. Foi aí que eu criei toda a metodologia, todo o passo a passo, todo o material, toda a dinâmica para que uma pessoa comum realmente aprendesse a criar a sua própria matriz de bordado. Bom, e depois que o curso foi criado, nós conseguimos alcançar várias pessoas, vários alunos. Nós temos vários alunos realmente que já estão criando suas próprias matrizes para suas empresas e para terceiros pela internet, assim como eu. Dá uma olhada nessas pessoas, dá uma olhada nesses depoimentos, dá uma olhada nessas postagens do WhatsApp, do nosso grupo fechado, que as pessoas realmente estão tendo resultado criando matrizes de bordado. Olá pessoal, bom dia! Vim aqui dar meu depoimento sobre o curso Criar Matrizes de Bordado com o professor Leonardo de Santana. Bem, no início eu estava meio assim, com medo de fazer o curso porque eu não conhecia nada do Wilcon. Nunca tinha criado matriz, nunca tinha feito nada. Eu e minha mãe sempre dependemos dos programadores para fazer tudo que a gente tinha para bordar. Daí eu conheci o curso do Léo, comecei a fazer o curso e hoje terminei o primeiro módulo e já faço minhas matrizes, não dependo mais de programadores e só tenho a agradecer ao professor. Na maioria das vezes as pessoas elas tentam criar matriz de bordado de uma maneira comum, que é realmente indo pela internet, indo pelo YouTube e acessando alguns vídeos. E a verdade é que você até recebe alguns conhecimentos lá. Mas assim como eu tentei ensinar as pessoas postando alguns vídeos e não deu resultado. Por quê? Você não tem uma metodologia, um passo a passo correto e adequado, onde você aprende do começo ao fim a criar a matriz de bordado.
E no nosso curso Criar Matriz de Bordado, eu vou explicar para você agora um pouquinho dessa metodologia, um pouquinho desse passo a passo, por que você realmente consegue aprender a criar matriz de bordado. Porque nós temos alunos até de 68 anos de idade, isso mesmo, temos homens, temos mulheres, jovens, adolescentes, enfim, tem várias pessoas que realmente estão aprendendo a criar matriz de bordado. Bom, você que deseja aprender a criar matriz de bordado, você precisa entender que o nosso curso é para dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que já tem uma noção de criação de matriz de bordado, que já trabalhou em uma empresa, ou que já tem a sua máquina de bordado, ou que algum dia já assistiu algum vídeo na internet, ou até mesmo que tem um software de criação de matriz de bordado no seu computador. Essas pessoas vão se dar bem no curso, porque elas já têm uma noção e o nosso curso pode te ajudar você a criar suas próprias matrizes e pode ajudar você que já tem um conhecimento a alavancar ainda mais os seus conhecimentos. O segundo tipo de pessoas que o nosso curso pode alcançar é pessoas talvez como você que não tem conhecimento nenhum de criação de matriz de bordado. Você que nunca viu uma máquina, você que nunca acessou um software de criação no seu computador, você pode sim aprender a criar as suas matrizes de bordado, porque o nosso curso pode te proporcionar tudo isso. E eu vou te explicar agora um pouquinho como funciona a nossa metodologia. Antes de eu te explicar a nossa metodologia, eu quero falar para você que o nosso curso não é nenhuma fórmula mágica. Isso mesmo, você tem trabalho sim, você tem que arregaçar as mangas e você tem que colocar a mão na massa. Mas uma coisa é você criar a sua matriz sozinha, sem nenhum conhecimento, e outra coisa é você aprender com todos os nossos ensinamentos, com toda a nossa ajuda. Fica muito mais fácil, muito mais claro e muito mais objetivo. Bom, para você criar a matriz de bordado, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa ter um programa específico para isso, um software específico para isso. Eu vou chamar esse software de caixa de ferramenta e eu já vou te explicar o porquê. Esse software, na verdade, ele chama Wilcon, o Wilcon Embroidery Studio. Eu tenho usado esse software desde 2009, ele é muito bom, para mim é o mais completo no mercado atualmente e ele proporciona você criar as suas próprias matrizes do absoluto zero. Ele proporciona você pegar uma imagem da internet, colocar nele e trabalhar essa imagem. E ele também te dá a opção de você pegar já matrizes prontas, seja essas matrizes em PES, em DST, em GEF, em MB, e converter essa matriz para a versão da sua máquina. Isso mesmo, não importa qual máquina você tenha, esse programa ele consegue converter uma matriz para a versão que a sua máquina lê, ok? Por que eu chamo esse software de caixa de ferramentas? Porque literalmente dentro desse programa Wilcon você vai ter várias ferramentas e essas ferramentas você consegue criar as suas próprias matrizes de bordado. Ferramentas claras e objetivas, ferramentas que com 1, 2, 3, 4 cliques você começa a criar uma matriz, você começa a criar um tipo de ponto e você começa a criar algo dentro daquele programa. Lembrando que uma caixa de ferramentas, ela é muito boa quando ela tem vários tipos de ferramentas que você consegue usar para fazer várias coisas. Mas é verdade que se você tiver uma caixa cheia de ferramentas e não souber usar nenhuma dessas ferramentas, de nada serve, não é verdade? Bom, nesse programa Wilcon, ele tem essas várias ferramentas que eu, Leonardo, tenho dominado desde 2009 e eu vou te ensinar a dominar essas ferramentas também. Eu vou te ensinar como usar cada ferramenta de maneira específica para matrizes específicas. E o legal dessas ferramentas é que elas por si só, elas já têm um resultado enorme. Mas a grande sacada é que você pode combinar essas ferramentas, você pode juntar essas ferramentas e ter outros resultados. O que a maioria das pessoas não entendem é que um processo de criação de matriz de bordado, você não usa apenas uma ferramenta, você usa 2, 3, 4 ou até mais ferramentas para criar uma matriz de bordado. E a grande sacada é que a maioria das pessoas não sabem usar e muito menos combinar essas ferramentas. E nós vamos te ensinar e nós vamos te mostrar como usar cada ferramenta de maneira específica e como combinar essas várias ferramentas para você alcançar os outros resultados. Criando como ponto tatame, ponto cheio, ponto caseado, ponto cruz, enfim, ponto costura, vários tipos de matrizes, patchwork, aplicação, matriz em 3D, enfim, uma gama muito grande de matriz de bordado que você pode aprender a criar no Wilcon Embroidery Studio.
Então esse é o primeiro passo que você precisa, que é o que eu chamo da técnica da combinação. E talvez você deve estar assim, Léo, será que eu realmente vou conseguir aprender a criar minhas matrizes? Vai sim, dá uma olhada nesse depoimento do nosso aluno Paulo, como ele aprendeu a criar matriz de bordado. Bom pessoal, a gente começou a trabalhar com bordado após a minha esposa ter comprado essa máquina. E logo de cara a gente viu a necessidade de estar desenvolvendo nossas próprias matrizes de bordado. Aí eu fiz algumas aulas no YouTube, comprei alguns cursinhos mais baratos, mas nem consegui um resultado satisfatório. Não conseguia fazer uma matriz de qualidade, tinha muita dificuldade, muitas dúvidas. Aí foi onde eu resolvi fazer o curso do Leonardo Santana da Freehand e foi onde eu consegui realmente aprender a desenvolver nossas próprias matrizes de bordado. Um curso muito bom, detalhado, explicando passo a passo, realmente é para começar a aprender do zero. Hoje já faço as minhas matrizes para minha esposa e para todos os clientes onde eu atendo em todo o Brasil. Estou muito satisfeito e o que eu tenho a dizer que vale muito a pena fazer esse curso. O investimento, eu hoje praticamente já retornei todo o dinheiro investido no curso, fazendo as matrizes para todos os clientes. Vale muito a pena fazer esse curso. Bom, assim como o nosso aluno Paulo, você pode aprender a criar suas próprias matrizes de bordado por duas técnicas simples que eu gosto muito de falar, que é a técnica da combinação, que eu já te falei, e a técnica da repetição. Ela é muito legal, porque muitas vezes você e eu, nós vemos e ouvimos algumas coisas e nós não conseguimos colocar em prática. E pela falta de colocar em prática, nós não aprendemos. Então, quando você deseja criar matriz de bordado e você vai lá no YouTube e coloca aquele vídeo e começa a criar e começa a tentar entender e muitas vezes não dá certo, é porque você não está usando a técnica da repetição. Bom, essa técnica da repetição, ela é muito legal, porque nas nossas videoaulas você vai ver os vídeos, você vai ouvir os vídeos, quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar e você vai pôr em prática, porque o material nós vamos proporcionar para você. E esse material é as fotos, é as imagens e as matrizes que você vai precisar criar. Então, para você entender, cada aula que você estiver, eu estarei junto com você ensinando você a criar suas matrizes. Desde a primeira aula você vai aprender a criar a matriz de bordado. Na primeira aula você já cria uma matriz de bordado chamada a matriz do dragão. E essa matriz é muito legal e todos os alunos passam por ela e todos os alunos realmente conseguem criar ela dando sequência no nosso curso. Quando você pega a técnica da repetição, você olha para a imagem, você vê aquilo que eu estou dizendo, você vê e ouve aquilo que eu estou dizendo e você vai colocando em prática, você vai redesenhando juntamente comigo. Por isso que você muitas vezes não consegue fazer pelo YouTube, porque lá não tem a matriz ideal e não tem a imagem ideal para você colocar em prática. E muitas vezes também não tem a explicação correta e adequada. Mas nesse curso nós vamos proporcionar tudo isso para você, de maneira bem organizada, de maneira bem orquestrada, passo a passo, aula por aula. Uma das coisas que eu tive bastante cuidado no nosso curso realmente foi a organização. Realmente foi colocar aquilo que você precisa aprender para criar a sua matriz, colocando todas as informações em sequência. Tem aquela famosa frase que a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois? Exatamente isso. O que nós fizemos no curso foi realmente colocar tudo em passo a passo. Tudo certinho para você aprender a criar suas próprias matrizes. A primeira aula, depois a segunda aula, depois a terceira aula, juntando a técnica da combinação. Na primeira aula você aprende uma ferramenta, na segunda você aprende outra e combina com a primeira, na terceira você aprende mais uma e combina com as outras que você aprendeu e assim você vai dando sequência e assim você vai dando segmento, sem nenhum apavoro, sem nenhum desespero, sem atropelar nada, muito pelo contrário, tudo de maneira organizada, tudo de maneira orquestrada e você vai aprender a criar as suas próprias matrizes. E falando de organização, eu quero falar para você agora o que o nosso curso Criar Matriz de Bordado tem, quais são as aulas, quais são os módulos que você vai receber no nosso curso Criar Matriz de Bordado. O nosso curso Criar Matriz de Bordado, ele é separado em 5 módulos, isso mesmo, você vai ter 5 módulos onde cada módulo você vai aprender de maneira específica e de maneira correta a criar as suas próprias matrizes de bordado. E nós deixamos em 5 módulos justamente para que esses módulos ficassem bem organizados, para que você, de maneira
maneira calma e tranquila possa aprender o nosso passo a passo. Antes de eu te explicar cada módulo, eu queria falar para você que nessa página, se você rolar um pouquinho para baixo, você vai ter outros vídeos e você vai ter mais explicações dos módulos. Eu vou aqui só dar uma pincelada e falar um pouco rápido para o nosso vídeo não ficar muito grande e você não enjoar da minha voz. Então vamos lá? Bom, o primeiro módulo é o módulo que eu chamo de Aprendendo a Desenhar. Nesse módulo você realmente vai aprender a desenhar uma matriz de bordado. É a técnica que eu chamo do papel de carbono. Lembra quando você ia na escola e você queria fazer aquele desenho bonito, mas você não sabia? Eu era assim, eu pegava um papel carbono, colocava embaixo do desenho e desenhava por cima e na folha de baixo saía o desenho que eu queria. Praticamente para você criar uma matriz de bordado é dessa maneira que você vai aprender no primeiro módulo. Você vai aprender a contornar a sua matriz, você vai aprender a contornar um desenho para a sua matriz ser criada. Então nesse módulo você tem mais de 10 aulas, você tem todas as aulas bem explicadas, você vai aprender o ponto cheio, ponto tatame, vários outros tipos de ponto, como soldar, ramificar, deixar a sua matriz alinhada, deixar a sua matriz espelhada, deixar a sua matriz simétrica, aprender a mexer na tabela de cores, aprender a colocar o seu bordado em sobreposição, tudo isso e muito mais. Esse primeiro módulo ele é muito especial e ele é muito fantástico, porque você que talvez que nunca criou matriz de bordado, é nele que você vai começar a dar os seus primeiros passos. E o legal nesse primeiro módulo é que você terá os vídeos resumos e tarefas. E todos os módulos têm, eu já vou explicar para você o que é isso. No vídeo resumo tarefa, além de você ter a videoaula que você aprende a criar a matriz de bordado, você vai ter um vídeo onde você tem o resumo da aula e uma tarefa para você fazer sozinho. Calma, que essa tarefa sozinho eu envio para você a imagem, eu envio para você a matriz e você vai usar tudo aquilo que você aprendeu em aula para você criar uma matriz de bordado sozinho. E você enviará para mim todas essas tarefas e depois nós enviaremos o seu certificado de conclusão e daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. No nosso segundo módulo é um módulo um pouquinho mais avançado, porque nesse módulo você vai usar tudo aquilo que você aprendeu no primeiro módulo e você vai avançar para novas ferramentas. Você vai criar novas matrizes de bordado usando novos tipos de ponto, como ponto caseado, ponto cruz, como ponto motivo, como o ponto 3D, como o ponto patchwork, enfim, vários tipos de pontos que você realmente vai aprender a criar neste módulo. Esse módulo também tem mais de 10 aulas, onde você vai aprender a criar a matriz de bordado do absoluto zero. Esse módulo ele é um pouquinho mais avançado. Nesse módulo nós podemos avançar um pouquinho mais porque você já vai ter aprendido muita coisa no primeiro módulo. Mas mesmo esse módulo sendo um pouco mais avançado, ele segue a mesma dinâmica do primeiro módulo. Cada aula você vai aprendendo novas ferramentas e cada aula você vai combinando novas ferramentas. Também é bem organizado, tem todo o passo a passo para você não se perder. Se você rolar essa página para baixo, vai ter tudo específico do segundo módulo também. Todas as aulas, tudo aquilo que você vai aprender bem detalhado. E nesse módulo também tem o vídeo resumo e tarefa. Aquele vídeo que você vê e ouve a tarefa, você tem um resumão da aula e você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu comigo em aula e você manda as suas matrizes como tarefa para a gente te dar o seu certificado que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, depois de passar pelo primeiro módulo e pelo segundo módulo, você vai chegar no terceiro módulo. E esse módulo, ele é um pouco mais avançado e ele é um pouco diferente. Porque no primeiro e no segundo módulo, nós só vamos trabalhar com o Wilcon e um pouquinho com o CorelDRAW. Já no terceiro módulo, nós vamos trabalhar completamente com o CorelDRAW. E talvez você está se perguntando, Léo, o que é o CorelDRAW? O CorelDRAW, ele é um programa específico, um software específico, onde você trabalha com imagens em vetores. E por que nós resolvemos dar uma aula ou um módulo só de CorelDRAW? Porque hoje em dia, quando você vai instalar o Wilcon no seu computador, ele vem junto com o CorelDRAW. Então, o Wilcon e o CorelDRAW hoje são uma só coisa. Hoje, o Wilcon e o CorelDRAW, eles são instalados juntos, simultaneamente no seu computador. E assim facilita o seu trabalho em criação de matriz de bordado. Isso mesmo, o CorelDRAW ele é específico para trabalhar imagens em vetores. E nesse módulo nós vamos te ensinar a trabalhar com essas imagens. Como exportar a imagem, como importar, como trabalhar com transparência, como criar até mesmo uma tabela dentro do CorelDRAW, como trabalhar com layouts dentro do CorelDRAW. Nós vamos te ensinar a
modificar, a trabalhar em cima desses layouts. Você vai aprender a trabalhar também com imagens geométricas. Enfim, esse módulo é bem bacana, é bem legal também. É o módulo do CorelDRAW. Lembrando que esse módulo também tem certificado. Passado pelo primeiro, segundo e terceiro módulo, nós vamos chegar no quarto módulo. E esse módulo é bem legal. É o módulo de instalação de novas fontes. Fontes, letras, alfabetos, isso mesmo. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm quando cria matriz de bordado é com criação de fontes, é aprender a desenhar, é aprender a criar novas fontes, novas escritas dentro do Wilco. Lembrando que essa aula de fontes novas, de fontes prontas, de fontes desenhadas, nós vamos ensinar para você no primeiro módulo. Mas nesse quarto módulo nós vamos ensinar você a instalar mais de 4.300 fontes no seu computador. Isso mesmo, de uma maneira simultânea e bem organizada, você vai instalar mais de 4.300 fontes no seu computador e você vai aprender a mesclar ou a jogar essas fontes para o Wilco e para o CorelDRAW. Assim você vai ter mais de 4.300 opções de trabalhar com letras, com fontes. Quando o seu cliente te pedir, escreve para mim feliz aniversário do João Pedro, você vai ter mais de 4.300 opções de fontes para você fazer um trabalho como esse ou como vários outros tipos de trabalho que você receberá por encomenda. O quinto módulo você vai aprender a organização de matrizes. Isso dava muito trabalho para mim e várias pessoas reclamaram disso para mim. As pessoas não sabiam, e eu também não, a organizar as suas próprias matrizes. É verdade que a gente cria matriz, que a gente compra matriz, que a gente baixa matriz da internet e o nosso computador vai virando uma bagunça. E quando você precisa daquela matriz específica, você vai procurar e você não acha, você não consegue achar porque você não sabe aonde você salvou. Esse módulo é um passo a passo, um método que eu desenvolvi para mim e quero compartilhar com você. É um método onde eu ensino você a organizar as suas matrizes por data, por ano, por nomes, e as suas matrizes elas vão ficar bem salvas, bem organizadas e você não vai ter mais aquela dor de cabeça de ficar procurando a sua matriz. E isso é muito legal. Todos esses 5 módulos que eu te falei é os 5 módulos do curso Criar Matriz de Bordado. Vou te lembrar mais uma vez que se você rolar essa página, lá tem outros vídeos e mais especificações desses 5 módulos. Mas é nesses 5 módulos que você vai aprender a criar a matriz de bordado do absoluto zero. E eu sei que tudo isso já está muito bom, que você já está gostando muito, mas como é Black Friday, nós temos bônus exclusivos para oferecer para você. E o primeiro bônus que nós vamos oferecer para você é os 3 certificados que eu estou falando aí nos vídeos. No primeiro módulo, no segundo e no terceiro módulo, você tem o certificado de conclusão. Quando você enviar para a gente as suas tarefas, nós vamos emitir um certificado com o seu nome, com a nossa assinatura, com o nosso CNPJ, enfim. Você vai poder imprimir esse certificado, colar lá na sua parede, certificando que realmente você aprendeu a criar matriz de bordado. É claro que esse certificado não é nenhum diploma, mas esse certificado ele pode abrir várias portas para você, certificando que você realmente passou pelo nosso curso e que você aprendeu a criar suas matrizes de bordado. E o segundo bônus que nós vamos liberar para você são mais de 1.300 matrizes. Matrizes criadas, desenvolvidas por mim, matrizes que você vai poder aprender a trabalhar com essas matrizes, você vai poder bordar essas matrizes, você vai poder fazer vários tipos de trabalhos com essas matrizes. São matrizes infantis, monogramas, escola, enfim, tem vários temas, tem vários tipos de matrizes, como os times de futebol, que você vai poder bordar essas matrizes. Lembrando que essas matrizes foram criadas por mim e eu costumo cobrar R$25 por matriz que eu crio. E se eu fosse cobrar por cada matriz que eu vou liberar para você, eu nem sei qual valor daria. Mas se eu fosse cobrar R$5 por cada matriz, daria mais de R$6.500. Isso mesmo, esse bônus de mais de 1.300 matrizes, ele tem um valor agregado de mais de R$6.500 que nós estaremos liberando para você como um bônus. O terceiro bônus que nós vamos liberar para você são os layouts. São mais de 7 layouts. Layouts de calça jeans, bermuda, camiseta cavada, camiseta polo, enfim. Nesses layouts
você vai aprender a trabalhar nesses layouts, colocando a sua logo, colocando a logo dos seus clientes, fazendo layouts, fazendo plotters para você imprimir, para você ter um controle da sua produção e para você apresentar para o seu cliente também, seja em papel impresso ou seja fazendo uma imagem em JPG e mostrando para o seu cliente como o bordado dele ficaria numa camiseta. Esse bônus é muito legal porque o seu trabalho ele fica mais profissional. Você consegue apresentar um trabalho mais bonito, mais profissional para os seus clientes. É um bônus que dá muito resultado para você. E se eu fosse cobrar por esse bônus, quanto que eu cobraria? Basicamente R$50 por cada layout que eu vou estar liberando para você. E esses layouts, os 7 somando, daria R$350. Então só nesse bônus você vai ter um bônus de R$350. O quarto bônus que nós vamos liberar para você são mais de 4.300 fontes que você vai instalar no seu computador de uma só vez. Isso mesmo, nós vamos ensinar você a instalar essas fontes e essas fontes vão ficar instaladas no seu computador. Quando você precisa de uma fonte nova, muitas vezes você tem que ir na internet, baixar na internet, isso dá muito trabalho e muitas vezes você corre risco de pegar vírus. Imagina só você tendo que baixar 4.300 fontes, imagina você tendo que procurar 4.300 fontes, isso daria muito tempo e tempo é dinheiro, tempo realmente custa muito caro. Então nós vamos economizar esse tempo para você, te dando essas 4.300 fontes que se eu fosse vender, eu venderia por R$100 tranquilamente. Então esse bônus no valor de R$100, que são as 4.300 fontes, você vai poder instalar no seu computador e criar muitas matrizes a partir dessas fontes. Bom, e para essa Black Friday eu vou estar liberando para você mais 2 bônus exclusivos. Isso mesmo, esses bônus eu nunca liberei para ninguém, nunca vendi, nunca dei para ninguém. São bônus exclusivos que eu vou liberar para você, ok? Dentro dos bônus exclusivos, o primeiro é mais de 60 matrizes patchwork. Isso mesmo, essas matrizes foram criadas, desenvolvidas por mim. São 60 matrizes em patchwork que você vai poder ver essas matrizes, aprender com essas matrizes e, é claro, bordar essas matrizes. São vários tipos de desenhos variados, são vários tipos de patchwork que você vai ter para você bordar, para você fazer trabalhos novos com essas matrizes. Como eu já tinha falado, eu costumo cobrar R$25, R$30, até mais por cada matriz que eu faço, o preço mínimo é R$25. Então é só você somar aí 25 vezes 60, você vai ter um valor aí e é claro que eu não vou cobrar isso de você porque esse bônus é exclusivo e eu vou liberar para você. Matrizes em patchwork, muita gente me pede, muita gente gosta, muita gente faz esse tipo de trabalho, por isso eu resolvi liberar esse bônus exclusivaço para você, que é essas matrizes de patchwork. E o segundo bônus que eu vou liberar para você são matrizes de grife. Nesse bônus, nesse pacote, são 40 matrizes de brasões de grife, isso mesmo, brasões que muitas pessoas usam para bordar em camisetas, camisetas polos, brasões realmente muito bem desenvolvidos, realmente muito bem detalhados, que você pode usar para bordar para os seus clientes. Como eu costumo dizer, cada matriz custa R$25 ou mais, então é só você somar e você vai ter o valor agregado nesse bônus. Esse bônus, esse pacote de matriz de brasões de grife são matrizes muito bonitas mesmo, matrizes muito legais que eu tenho certeza que você vai usar e muito. Então somando os 2 bônus, são 100 matrizes extras, matrizes específicas que eu nunca liberei para ninguém, que eu vou estar liberando para você nessa Black Friday e você vai gostar muito desses bônus. E eu sei que você já deve estar achando esse produto, essa oferta incrível, mas a verdade é que eu gosto de criar uma oferta irresistível e tem mais coisa que eu quero liberar para você. O que eu quero liberar para você, além de tudo isso, além do curso, além dos bônus, é o que eu chamo de garantia extra. Nós vamos dar para você 7 dias de garantia, isso mesmo. Se você comprar o nosso curso, se você fizer a aquisição do nosso curso, você tem 7 dias para testar o nosso curso. E se em 7 dias você não gostar do nosso curso, nós devolvemos o seu dinheiro sem nenhuma objeção, sem nenhuma cláusula miúda, sem nenhuma pergunta. O seu dinheiro nós devolvemos de maneira integral. E eu sei que você deve estar se perguntando, Léo, o curso é muito bom, os bônus são muito bons, mas e se eu tiver alguma dúvida nesse processo?
Bom, a verdade é que eu sou bem detalhista e todas as aulas são muito bem explicadas, mas dúvidas elas podem aparecer no meio do caminho. E pensando nisso que nós criamos 3 maneiras de você tirar as suas dúvidas, de você fazer perguntas, de você estar conectado conosco, que eu chamo da conexão Tribe Criar Matriz de Bordado, ou a tribo Criar Matriz de Bordado. Nessa tribo você vai poder estar tirando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas, e essa tribo ela está no Facebook, no WhatsApp e por e-mail. Isso mesmo, através do Facebook, do WhatsApp e por e-mail, que são grupos secretos onde somente os alunos da Freehand, os alunos do curso Criar Matriz de Bordado participam, você vai estar participando também. E se no curso você tiver alguma dúvida, você faz a sua pergunta e nós vamos responder para você prontamente. O legal dessa tribo é que são várias pessoas de vários lugares do Brasil, então você pode aprender muita coisa com essas pessoas e você pode ensinar também essas pessoas aquilo que você tem aprendido na sua jornada de criação de matriz de bordado. Afinal, nós queremos aprender com você também. E a pergunta que não quer calar: Léo, quanto que custa esse curso? A verdade é que esse curso não custa nada. Calma que eu vou te explicar. Eu não encaro esse curso como algo custoso, mas sim como um investimento, e eu quero que você encare dessa maneira também. Um investimento que você vai fazer em você mesmo, ou em outra pessoa, ou na sua empresa, onde você vai aprender a criar matriz de bordado, ou até mesmo uma nova profissão, como foi para mim. Esse curso é um investimento onde você pode realmente investir e recuperar o seu investimento com o seu trabalho, com o seu esforço, e realmente você pode aprender a criar matriz de bordado. Eu vou te falar agora quanto que você vai investir para ter o curso Criar Matriz de Bordado e todos os bônus e todo o grupo de apoio e tudo o que eu já te falei nesse curso Criar Matriz de Bordado. E a pergunta que não quer calar: Léo, quanto que vai custar o curso Criar Matriz de Bordado? A verdade é que ele não vai custar nada. Como assim, Léo? Bom, eu não encaro esse curso como algo custoso e queria que você não encarasse dessa maneira também. Queria que você encarasse assim como eu, como um investimento. Um investimento que você vai fazer na sua vida, ou talvez na vida de outra pessoa, ou na sua empresa. Um investimento onde você vai aprender uma nova profissão. Um investimento onde você vai aprender a criar matriz de bordado do absoluto zero e se tornar livre de programadores e se tornar livre de doações de matriz de bordado. Um investimento onde você realmente vai investir em você e esse investimento nunca vai se perder. Bom, como nós estamos na Black Friday, eu vou falar para você 2 maneiras que você pode estar adquirindo o nosso curso Matriz de Bordado. A primeira maneira é o que eu chamo de assinatura anual e a segunda é o que eu chamo de assinatura mensal. Eu vou explicar para você as duas agora. A primeira, assinatura anual, você vai assinar o nosso curso por 1 ano e ganhar de bônus mais 1 ano. Ou seja, você vai assinar por 1 ano e ganhar mais 1. No total, são 2 anos onde você vai poder acessar o nosso curso ilimitadamente. Quando você fizer a sua assinatura anual, tudo que nós temos, todo o nosso curso, todo o material, todos os bônus, eles são liberados para você instantaneamente. Você tem livre acesso quando você faz essa assinatura por 2 anos. Você pode acessar o nosso curso de qualquer lugar, desde que tenha uma boa conexão com a internet. Você pode estar acessando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim. O curso é online e por isso você faz o seu tempo. Nesse plano anual, você paga apenas R$ 397,90. Lembrando que esse valor você pode dividir até em 12 vezes no cartão de crédito, ou pagar à vista no cartão de crédito, ou até mesmo pagar à vista no boleto bancário. Você pode pagar até com 2 cartões, ou você pode pagar em débito automático. Essa assinatura anual ela é muito boa, como eu falei, porque você tem todo o curso liberado instantaneamente. Você não precisa esperar nada, é só você fazer a sua assinatura e por 2 anos você tem todo o tempo para você aprender a criar matriz de bordado. Já a nossa assinatura mensal ela é um pouco diferente da nossa assinatura anual. Porém, o mesmo conteúdo de curso, os mesmos bônus, eles são liberados para você, porém de uma maneira diferente. Na assinatura mensal, você assina o primeiro mês e você vai ter liberado para você 4 aulas, mais 100 matrizes, mais o material. Ou seja, nós vamos liberar para você 1 aula por semana, mais 25 matrizes, mais o material. Então, em 1 mês você vai ter 4 aulas, 100 matrizes e todo o material.
Essa assinatura mensal, ela é bem legal porque ela te dá a permissão de você assinar o primeiro mês, assinar o segundo mês, o terceiro, enfim. E se chegar em algum mês que você não quer mais fazer o curso, é só você cancelar a sua assinatura, sem nenhuma multa, sem nenhuma cláusula rescisória, enfim. Você pode cancelar o seu curso a hora que você quiser. É tipo o Netflix. Você pode estar usufruindo de todo o nosso curso, de todo o nosso material que vai sendo liberado para você mês após mês, e a partir do momento que você não quiser mais, é só você cancelar. Na assinatura mensal você paga apenas R$ 37,90 por mês e você vai ter todo o acesso que eu te falei. Lembrando que tanto na assinatura anual quanto na assinatura mensal você tem o direito de reembolso de 7 dias. Caso você não goste do nosso curso, se você testar o nosso curso por 7 dias e não gostar, você tem o direito de reembolso nos seus 7 primeiros dias. Bom, são essas as duas maneiras que você pode estar adquirindo o curso Criar Matriz de Bordado, assinatura anual ou assinatura mensal. Você pode ficar livre para escolher qual for a melhor para você. Eu quero aqui agradecer e expressar minha gratidão por esse vídeo, por você ter me assistido, por você ter nos conhecido, por você ter ficado esse tempo aqui conosco. Você pode continuar navegando na nossa página, conhecendo muito mais do nosso curso, conhecendo sobre nós, sobre a nossa empresa Freehand, que é uma empresa totalmente íntegra. Nós temos CNPJ, você pode pesquisar, você pode procurar, tanto no YouTube quanto no Facebook, nas mídias sociais, que você vai nos encontrar e eu tenho certeza que você vai ouvir falar muito bem de nós. E eu queria falar só mais uma coisinha para você. Uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que sozinhos nós vamos mais rápido, mas que juntos nós vamos mais longe. Talvez tudo isso que você ouviu, você está pensando, eu acho que eu consigo fazer matriz de bordado sozinho. Pode ser que você consiga, pode ser que você vá até um pouco rápido, mas pode ser que você não vá muito longe. Eu quero te dar a oportunidade de caminhar conosco, eu quero te dar a oportunidade de aprender conosco, eu quero te dar a oportunidade de você aprender de fato e de verdade a criar suas próprias matrizes de bordado do absoluto zero e se tornar livre de todo mundo. Então tudo isso que eu te falei, toda essa informação, agora você tem a sua escolha. Então de tudo isso que eu te falei, de tudo isso que eu te ensinei, você tem duas opções. Ou continuar sem o nosso curso e tentando aprender a criar matriz de bordado, ou realmente adquirir o nosso curso, caminhar conosco e aprender de fato a criar a matriz de bordado do absoluto zero, se tornando livre de programadores, livre de doações de matrizes, livre de todo mundo, tendo o seu negócio aqui, ó, na palma das suas mãos, ok? A escolha é sua e nós estamos aqui para te ajudar. Aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você aprendendo e empreendendo. Não perca essa oportunidade, não perca a Black Friday, não perca os bônus exclusivos. Faça logo a sua assinatura do curso Criar Matriz de Bordado e eu te espero lá no nosso curso Criar Matriz de Bordado. Tchau, tchau! Meu nome é Leonardo e vim falar um pouquinho sobre o curso de criação de matriz de bordado do Leonardo Santana e como que ele me ajudou a progredir nesse ramo de bordado computadorizado. Eu não vivo do bordado computadorizado, eu tenho o meu trabalho, mas a minha esposa é artesã. A gente resolveu fazer isso como uma renda extra e para mim até vira um certo hobby, né? Por eu estar com ela e é uma coisa prazerosa. E antes do curso a gente bordava e muitas matrizes feitas por outras pessoas, doadas, e a gente não tinha noção nenhuma de como consertar, porque muitas vezes a gente pegava matrizes com aqueles pequenos erros, né? Só que a gente tinha que se conformar com aqueles erros. E eu sempre quis fazer um curso, só que eu nunca achei um curso online que eu pudesse fazer em casa, né? Que eu não tenho muito tempo para fazer por fora, que me mostrasse uma segurança. E acabei, né, fuçando, né, entre esses grupos de bordado, de matrizes, achei sobre o curso do Leonardo e resolvi fazer. E, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. É um curso muito completo, ele não é maçante, as aulas dele é bem objetiva. Eu já terminei o segundo módulo e com esse aprendizado do primeiro módulo, que é o iniciante, o segundo, que é o avançado, eu já consigo fazer a maioria de coisas que eu resolvo, né, que eu penso em fazer.
Um exemplo aqui, ó, chaveirinhos de aplique feitos por mim. Peguei a imagem na internet, comecei do zero, todos eles. Então, você que quiser fazer o curso pode fazer sem medo, que não só isso, como qualquer outra matriz você vai conseguir fazer. Matrizes que a gente acaba pegando, comprando na internet, e você percebe que ela vem com um erro, com uma coisa que você não gostou muito. Você consegue, com esse aprendizado que você adquire, modificar, fazer uma coisa diferente naquela matriz já feita. Você consegue modificar ela do jeito que você quiser. Então, hoje em dia, eu olho para um desenho bonito e eu já vou imaginando na minha cabeça como que eu posso fazer aquele desenho em matriz. Isso é muito legal, porque o curso te dá essa ampla visão. Ele te ensina várias formas de fazer um objeto. Então não é um caminho reto que você pode daquele jeito, e se não der certo não deu. Não, ele te ensina forma A de fazer, forma B, forma C. Então se não deu de um jeito, pode tentar do outro que vai dar certo, entendeu? Então é um curso muito legal de se fazer, sem contar que no meio do curso você pode entrar em contato com o Leonardo, mandar mensagem para ele. Ele é extremamente solícito, ele ajuda, um cara muito gente boa. E sem contar, tem um grupo no Facebook, você pode postar, ele está sempre postando vídeos, né, de ajuda. Tem um grupo no WhatsApp de alunos, e um sempre ajudando o outro. Um aluno vai, posta um desenho que ele fez, aí as pessoas dizem se ficou legal, fazem aquela crítica construtiva, se pode melhorar aqui. Aí você pergunta uma dúvida, tem sempre alguém tentando te ajudar. Então, quando você adquire o curso, você não adquire só o curso, você adquire, você acaba fazendo até amigos, né, que estão nesse mesmo objetivo que você. Então é isso, vale a pena fazer o curso. Hoje em dia, nada para mim é impossível. Minha esposa pega um desenho e fala assim: Léo, dá para fazer? Dá para fazer. Antes do curso eu ia falar: não sei, não dá para fazer. Mas hoje em dia eu posso falar: dá para fazer, porque com um curso eu consigo fazer, não vou dizer tudo, mas 99% a gente resolve. Valeu, pessoal.